salvou de um acidente de avião onde todo mundo faleceu. Essa história de sincronicidade eu preciso contar pra vocês. Se você não conhece, você precisa ouvir. Vamos comigo! Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Dá aquele abraço, minha gente! Minha gente, eu amo histórias de sincronicidade. Meu pai falou, Mel, olha essa história que você vai ficar impressionada e bate com tudo que você acredita. Assiste essa história. E aí meu pai me mandou, eu assisti, eu fiquei assim, ó, chocada. Vou contar essa história pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu preciso dividir isso com vocês pra vocês entenderem o poder da cocriação e o poder das sincronicidades. Vamos lá. Existia um rapaz que o sonho dele era ver uma banda de rock lá em Paris, a banda de rock que ele mais gostava. Esse rapaz, gente, ele já tem uns 70 anos atualmente. Na época ele era jovem, assim, tinha uns 20 e poucos anos. E aí ele juntou o dinheirinho dele, juntou. Foi na agência de turismo, comprou uma passagem da Varig pra ir viajar para a França pra poder ver essa banda de rock que ele tanto queria. Nessa época não tinha essa coisa das bandas irem pro Brasil e não sei o que. E ele tomou esse avião e foi para a França. E aí quando ele chegou lá pra embarcar, ele falou, eu quero a última cadeira que está no avião, a última. E aí ele entrou no avião, sentou lá no fundo e ele pegou a última porque normalmente não tem muita gente que quer sentar na última. E do lado dele tinha duas cadeiras vazias, não tinha ninguém. Então ele sentou, duas cadeiras do lado, mais ninguém, e o avião todo lotado, só tinha essas duas cadeiras vazias. Beleza, o voo foi tranquilo, tudo bem, bababá. Quando faltava 5 minutos para aterrissar em Paris, o avião começou a soltar uma fumaça bem estranha, e ele pegou, levantou da cadeira, como não tinha ninguém, estava vago, né? O comandante falou, acho que para apertar o cinto, todo mundo ficar no lugar, que estava tudo tranquilo, só faltava 5 minutos para chegar, que não entrasse em pânico. Mas ele disse que sentiu assim uma coisa, como se tivesse uma coisa empurrando ele pra frente, uma força que ele não sabe dizer o que. E ele começou a andar pelo corredor do fundo até a frente, e a fumaça ia subindo, todo mundo apavorado no avião, no lugar, a fumaça subindo, ele foi andando pra frente, e a pessoa falou, não senhor, peraí, não sei o que, e ele disse que não parou, era como se fosse uma força guiando ele pra frente da aeronave. Quando ele chegou lá na frente, quase onde tem a porta, né, de saída do avião, o avião simplesmente despencou, minha gente. O avião caiu, todas as pessoas faleceram do avião. Eu acho que não sei se o comandante sobreviveu, enfim, e deram todo mundo como morto no avião, deram todo mundo como falecido. Sei que a faculdade dele anunciou lá que ia ter um dia sem aula, ou ia ter uma homenagem pra ele, né, pelo falecimento dele. E na casa dele já tinha feito o funeral, tudo preparado. Diz que foram os amigos, foi a família toda, o pai, todo mundo chorando, todo mundo, né, consolando a mãe dele. E ele falou que a mãe dele falava, meu filho não morreu, meu filho não morreu, eu garanto pra vocês que meu filho não morreu, que ela ficava repetindo isso. E aí, sei que chegaram todos os bombeiros e tudo, e entraram pra recolher, tentaram encontrar alguém vivo, e encontraram ele, que estava assim na porta, caído no chão. Ele ficou desacordado, ele simplesmente, quando caiu tudo, ele ficou desacordado. Levaram ele pro hospital, só que pensaram que ele era da tripulação, porque ele estava na frente. Não tinha como nenhum passageiro estar no lugar onde fica a aeromoça e o aeromoço, né? Nem se chama aeromoço, mas que ficava ali. Então, acharam que ele era das pessoas da tripulação. Ele não conseguia falar nem nada. E deram pra ele uma caneta e um papel, ele rabiscou o nome dele, o nome da mãe dele, o nome do pai dele, de onde ele era, e aí foram checar na lista de passageiros e realmente existia um passageiro com aquele nome. Só que ninguém acreditava que podia ser ele, e era ele. Ele estava vivo, ele passou mais 5 meses no hospital. O médico também deu que foi desenganado, porque o quanto de fumaça que eles respiraram dentro daquele avião. E ele conta que quando o avião começou a fumaçar, começou a ter aquilo tudo, que ele sentiu assim uma paz, assim. Ele, claro que ele falou, eu vi toda a minha vida passando pela minha frente, né, tudo que eu vivi, tudo, mas eu não fiquei apavorada, eu senti uma confiança, assim, eu senti uma paz. Fiquei impressionada, gente, quando eu assisti. E aí ele foi salvo, e a mãe dele, quando ele chegou em casa, né, quando descobriram tudo, que realmente ele estava vivo, a mãe dele falou, eu não disse, e ela vai repetindo que ela tinha certeza que o filho estava vivo, o que também é uma coisa assim muito interessante, né. Claro que toda mãe vai ficar sempre com aquela coisa da negação, mas
pelo que ele contou, pela forma que ele contou, parecia que era algo muito maior, parecia que era uma certeza, sabe, da mãe dele. E aí, ele contando essa história, ele falando que foi interessante porque os dois lugares estavam vagos e ele sentiu alguma coisa empurrando ele para ir para frente e ocupar aquela posição, ele não sabe por quê. Mas é algo muito maior do que a gente pode explicar. É uma intuição que às vezes vem pra gente com questões de segundos. Porque se ele não tivesse ouvido aquela intuição em questões de segundos, ele não estaria mais aqui. Então ele ouviu aquela intuição que empurrou ele, ele simplesmente se entregou. E é naquele momento que a sua vida muda. Quando você ouve uma intuição, quando você atende um telefonema, quando você aceita uma proposta de emprego, quando você conhece uma pessoa e você decide se entregar para essa pessoa e de repente vira o amor da sua vida. E são pequenos momentos, questões de segundos. São segundos que a sua intuição fala com você. E se você para e começa a racionalizar e pensar, mas será que eu deveria? Tá todo mundo sentado, mas todo mundo já apertou o cinto, acho melhor não. Ele não estaria mais aqui, entende? Então a nossa intuição, ela é muito forte e ela vem em questões de segundo, ela vem muito rápido pra gente, mas cabe a gente realmente ouvir aquela intuição, aquela voz que vem do coração. Eu acho linda essa história, inclusive vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês assistirem ele mesmo contando, porque com certeza vai ter uma emoção ainda melhor pra vocês conferirem, tá? E uma outra coisa interessante que eu quase ia esquecendo. Teve um rapaz que ligou pra ele há pouco tempo e que nunca tinha falado com ele. E ligou pra ele, o nome dele é Ricardo, e falou assim: Ricardo, tudo bom? Quem tá falando aqui do outro lado é Ricardo também, meu nome é Ricardo. Ele falou: pô, que interessante, você é meu xará. Ele falou: pois é. Eu queria te falar uma coisa que eu nunca falei, mas eu tô ligando pra você pra te contar. A minha mãe e a minha tia iam pegar esse voo que você pegou. E a minha mãe estava grávida de mim quando ela ia pegar esse voo. Só que ela chegou no balcão da Varig e falaram que já não tinha mais vaga para ela naquele avião. E aí ela aceitou e tudo bem, e ela não viajou, nem ela, nem minha tia. E depois que ela soube que o avião tinha caído e que tudo isso tinha acontecido e que tinha tido um sobrevivente que se chamava Ricardo, ela falou: eu vou botar o nome do meu filho de Ricardo. E aí ele contou, né, que a mãe dele tinha colocado o nome Ricardo, né, que foi o passageiro que sobreviveu, nele. E ele falou, e aí Ricardo falou assim: cara, e você não sabe da maior? Existia sim essas duas vagas, que era da sua tia e da sua mãe, que eram do meu lado lá no fundo. Provavelmente teve algum erro aí na hora de computar os assentos e elas não computaram esses dois assentos de trás. Agora, se sua tia e sua mãe tivessem sentado, principalmente sua mãe grávida, será que eu teria levantado, passado por cima, né, de duas pessoas, incomodado uma grávida que estava ali sentada? Talvez eu não tivesse feito isso. Então ninguém poderia estar de repente até vivo, né? Então olha que coisa, gente. Eu fiquei realmente impressionada. Quero agradecer a meu pai aqui que me mandou essa história. E meu pai sempre que vê histórias assim de sincronicidades, de cocriação, ele sempre envia pra mim, porque ele sabe assim que eu fico muito encantada com histórias de sincronicidades. E eu vou deixar aqui embaixo, como eu falei pra vocês, o vídeo do próprio Ricardo falando. Assistam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Era pra falar um pouco sobre sincronicidade, a importância da gente ouvir o nosso coração, da gente ouvir aquele chamado interno que sabe muito mais do que a gente pode imaginar. E se você não sabe, eu preciso dividir essa informação com você. O nosso coração, ele tem neurônios. Eu não sei se essa informação é nova pra você, mas é uma informação nova também da neurociência. O nosso coração tem cerca de 4.000 neurônios e ele tem um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte do que o cérebro. Ele envia 2 vezes mais informação para o cérebro do que o contrário. Então, gente, o nosso coração é um órgão inteligente. É um órgão que recebe a informação antes da informação chegar ao nosso cérebro. E quando a gente recebe aquela informação e a gente age com aquela informação que vem do coração, as chances da gente acertar são muito maiores. Por isso que às vezes você toma decisões que às vezes racionalmente podem não fazer sentido para ninguém. As pessoas podem dizer: mas por que isso? Mas por que tá largando esse trabalho? Mas por que tá fazendo isso? Mas por quê? Se você sente no seu coração, eu quero te dizer que siga a sua intuição, siga o seu coração. Por isso que é tão importante a gente meditar para alinhar a mente e o coração ali naquele quadro. Não sei se vai dar para ver daqui.
tem uma mente e um coração dando as mãos, porque isso pra mim é muito significativo. A gente tem que alinhar a nossa mente com o nosso coração, pra gente acessar todas as respostas, né? Então, se você tem um chamado que te fala, faça isso. E são questões de segundos. E se você ouve esse chamado, as chances de você tomar uma decisão acertada são muito maiores. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do Ricardo, ele mesmo contando pra vocês conferirem, porque vale a pena ouvir pelas palavras dele, e ele é uma figura assim bem alegre, com muito entusiasmo, não é um vídeo triste, muito pelo contrário, ele conta aquilo com muita felicidade, muita alegria de viver, tá? E é isso, um beijo muito grande no coração de cada um e cada uma. Fiquem com Deus, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, não deixem de curtir o vídeo de hoje, não deixem de comentar, não deixem de compartilhar, porque eu amo dividir esses assuntos com vocês aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.